Este é o Tejo. Para além, o descobrir Portugal das grandes tensões da natureza e das grandes obras do homem. É uma viagem pelo interior em direção ao sul, ao encontro da sua história monumental. A primeira nota para esta viagem é dada pelo compasso da música. Quem por aqui viajar deve traçar o ritmo do relógio e do conta-quilómetros para ganharem horizontes de espaço e de tempo. Não digas ai, ai, não digas ai, ai, não digas ai, oi, vai colher a silva, vai linda. Este é, sem dúvida, o mais belo mirador de Portugal. Um excelente ponto de partida para o percurso pelo grande património alentejano. Estou a 862 metros de altitude, no cume de uma escarpa muralhada. A vila, o homem batizou-a com o nome de Marvão. A posição dominante e a proximidade da fronteira. Espanha está apenas a 6 km. Deram-lhe uma importância estratégica ao longo da história. Foi um ponto romano, foi fortificação árabe conquistada por Dom Afonso Henriques e foi muitas vezes tomada pelos espanhóis. Marvão é hoje um museu vivo candidato a património mundial. Aqui do alto do castelo podemos sentir uma vertigem de tal modo se espraia à vista. Em tempo claro podemos ver a norte o maciço da Serra da Estrela e a sul a Serra de São Mamede. Agora volte a habituar os seus olhos ao pormenor. E siga o trajeto que eu estou a fazer, a pé. É porque vai encontrar pontos de interesse nas ruas estreitas e sinuosas. Marvão vale por si. E conhecer a vila é, antes de mais, sentir de perto a sua singular beleza talhada a granito e cal. E a visita começou bem lá no alto, não se fecha entre muralhas. O trajeto é de novo pedestre, faça como eu. Se tiver bom tempo, pare, observe, descanse e, se quiser, traga uma manta e faça um piquenique. Porque, à medida que vamos descendo, as surpresas aumentam. O rio Sever, que há algures faz fronteira com a Espanha mesmo aqui ao lado. Estou numa ponte quinhentista dominada pela Torre da Alfândega do século XIV. Estou na aldeia de Portagem. Portagem porque todos aqueles que usassem a ponte para entrar no território tinham de pagar passagem. A velha estrada romana trouxe-me até à Maia, a antiga cidade que viu as suas pedras roubadas para a construção da muralha de Marvão, mesmo ali em cima. Mas, se algum arado escavar a terra e encontrarmos alguma cantaria, logo o povo diz que a cidade foi engolida por um terremoto e está mesmo aqui no fundo.
30 metros de altitude. E que posso eu dizer que as imagens não falem por si. É a varanda privilegiada sobre a grande vastidão do Alentejo. E lá embaixo, a magnífica cidade de Estremoz. E do alto da torre é possível compreender como a cidade evoluiu ao longo dos séculos. Junto ao castelo, a emblemática pousada de Santa Isabel, o bairro medieval, o vasto Rocio de São João, onde se realiza o mercado semanal. Finalmente encontrei o brasão mais antigo da cidade. Um termoceiro ladeado pelo sol, pela lua e pelas estrelas. Um brasão anterior a 1340. Conta a lenda que quando as povoações saíram de Castelo Branco e se fizeram pelas vastas planícies do Alentejo e aqui chegaram, não encontraram mais do que água, sol, estrelas e lua. E fizeram questão de que estes elementos constassem no seu brasão quando a cidade teve a sua carta de foral. E também que se chamasse Estremoz. E se a beleza desta cidade é feita pelos seus edifícios, podemos eventualmente encontrar dentro deles algumas surpresas. É o caso deste. Aqui estão milhares delas, oferecidas pelos homens da região. Já foi um hospício, mas hoje é o Museu Municipal. Uma visita incontornável para conhecer a riqueza do artesanato popular, doado por pastores e trabalhadores agrícolas em pagamento de serviços. Tradições que também já fazem parte de museus. Ora, muito boa tarde. Boa Olá, tarde. Sr. Afonso, olá, Sr. Arlindo. Boa tarde. Os famosos irmãos Ginjas, Sim, não é senhora. verdade? Fazedores de tanta beleza. Aqui no bar de Estremoz, as figuras típicas da região. Oh, amiga Arlindo, há quantos Obrigado. anos é que trabalham aqui? Há 25 anos. Aqui neste mesmo ateliê. Sim, senhor. Isto é uma arte que convosco se vai perder, ou não? Vai. Vai. Vai, porque isto é uma tradição que já vem de séculos, pois, mas tem tendências de acabar. Tem? Mais uns anos tem. Porquê? Não há gente nova Não. a trabalhar o barro? Não. Ninguém quer. O que é que o seu irmão está aqui assim a preparar, a começar? Eu está a começar aí a fazer um preto, um negro. Um negro? Um negro. Mas o negro como? Como é que vai ficar? Cheio de plumas e coisas Sim, assim? sim. É que eu vejo em algumas peças, há uma influência nitidamente, eu não sei se veio do Brasil ou se foi para o Brasil. Como é? Sabe explicar a história? Não, porque os brasileiros As plumas. vêm aqui a dizer que não sabe se foi Portugal foi buscar os motivos ao Brasil, se foi o Brasil foi buscar os motivos cá na gente. Quantos anos têm as primeiras peças que os senhores conhecem aqui feitas em Estremoz? É século XVIII e XIX. Século XVIII e XIX. Portanto, eu acho que é natural que tenha alguma influência do Brasil. Pois, estas peças, também é não natural, porque lá estão as Principalmente primaveras grandes e... efeitos, Pois, exatamente, as primaveras, Pois. não é? As tintas com que As vocês trabalham são tintas especiais? são os óculos de ferro, que é feito ao lume com resina dos pinheiros. Mas se a gente quisesse, com estas tintas vidrar, a gente podia vidrar a peça. Podia ir ao forno e vidrava. Pode. É daí a curiosidade das peças de Estremoz. Pois. E do segredo das suas tintas. É isso mesmo. O amigo Arlindo acaba de Não há dar toda... Pois. Quem quiser comprar estas figuras magníficas, vem aqui diretamente ter convosco. É. Muito obrigado, foi muito agradável esta conversa, principalmente ver a beleza das vossas peças. Vou deixá-los com as figuras de Estremoz e eu vou à procura de outras figuras em pedra. Esta paisagem parece um cenário futurista, mas não. É apenas o velho hábito de fazerem grandes buracos para trazer o ouro branco da terra para outras terras do mundo. Mas por uma entrada vistosa em Vila Viçosa, a Porta dos Nós. Também no Terreiro do Paço, do Cal, o poder dos Braganças, que aqui fixaram residência e monumentalidade. É uma sala de visitas com cerca de 16 mil metros quadrados. Uma das mais belas praças do país. Localizado à entrada da fidalga e nobre Vila Viçosa, o Terreiro do Paço tem a receber o visitante a estátua equestre do rei restaurador. Cada pedaço de pedra é uma lição de história. E esta é uma aula que certamente merece uma atenção bem prolongada. Não é difícil descobrir-se. Esta é a cozinha
e esta é uma panela. E se eu lhes disser que para além desta existem mais 599? Não sei se dá para entrar no livro do Guinness, mas aqui na cozinha do Paço do Cal de Vila Viçosa existem 600 utensílios de cozinha, todos eles em cobre. Este é um dos mais importantes e variados museus da especialidade na Europa. Está instalado na Cocheira e aqui podemos ver uma grande variedade de coches, liteiras, berlindas e landaus, com especial referência para este landau que transportava de Vila Viçosa, no dia do regicídio, o rei Dom Carlos. E deixando os coches para trás, apanho boleia para outras terras. O último olhar e o adeus à vila das inúmeras igrejas, solares e jardins que não se esgotam num dia. É necessário voltar à terra que foi terra natal de Flor Bela Espanca, a poetisa do imenso e apaixonado Alentejo, que vou continuar a descobrir. Para chegar aos quartos, a escadaria magistral, que me avisam ser forrada por mais de 54 mil azulejos. Uma coleção considerada das maiores e melhores da Europa. Os quartos, que em tempos foram simples celas de monges, adaptaram-se à comodidade do turismo moderno, mas atenção com a herança do passado. As portadas baixas obrigam a alguma contenção. A sensação de um silêncio repousante apenas interrompido pelo barulho das águas das fontes que aqui existem. O retiro ideal, neste que já foi um convento, para os monges que deambulavam pela Serra d'Ossa. Devo dizer que para já fiquei agradavelmente surpreendido com este magnífico espaço da Enoteca aqui do Redondo. Esta enoteca foi criada para promover o turismo também. É um espaço muito agradável para degustar os produtos alentejanos. O seu queijo, o seu presunto, e nada melhor que acompanhar estes produtos. E nada melhor que acompanhar a conversa com um bocadinho de vinho, não é verdade? Então, normalmente, uma degustação de vinhos começa sempre pelos vinhos brancos. então vamos a isso. E depois vamos passar para os tintos, e sempre do mais novo para o mais Então, antigo. mais antigo. Os vinhos que foram escolhidos pela Enoteca para dar a provar aos visitantes são vinhos de todo o Alentejo, e estão aqui os melhores vinhos Da região. A primeira característica que sobressai deste vinho é o seu aroma. Um aroma muito frutado, a frutas exóticas. Aqui Enquanto fala no aroma, eu provo o aroma. É excelente. Tenho que agradecer esta extraordinária prova e lançar daqui um desafio aos amigos do Descobrir Portugal. Quando vierem ao Redondo, venham à Enoteca, não só desfrutam desta beleza de espaço, como da extraordinária qualidade do vinho da Rota do Alentejo. Okay. À Enoteca. À Enoteca. É perfeitamente capaz de ser a vila mais geométrica de Portugal, pelo menos no nome. Redondo. O enigma do seu nome é porque uns dizem que não há ponta por onde se lhe pegue. Outros porque aqui
houve um rochedo redondo sobre o qual foi construída a Igreja da Misericórdia. Olha o mico. Então, bom dia. O que você está aqui a fazer aqui na Vila do Redondo? Aqui num grande passeio pelo Redondo. Está bom. Estás bem. Olha, sabes quando andava... É curioso. À procura da menina que estava à janela e estava a pensar, não encontro a menina, não Já é? vão uns tempos. O tempo passou e a menina casou-se. Casou-se, não contigo. Não, eu sou um solteiro profissional. Epá, eu ando aqui na rota de vinho, Vinho. da gastronomia. E já te vejo com um copo de vinho na mão. Vou-te servir aqui um copo. Mas olha, é o seguinte. Conta lá. De facto, aqui vieste parar a bom sítio, que os Ótimo. vinhos são excelentes. De gastronomia a gente tem um pão fabuloso. As Gastronomia carnes são deliciosas. Começa-se pelo pão, tchim-tchim ao pão, às Ao pão, carnes, às carnes. Bom queijinho. bom queijinho. Posso? E depois obrigado, não te esqueças de uma coisa. Ainda temos uma alma muito viva. Uma alma muito viva e vou-te dar uma prova disso. É dessa alma que eu ando à procura. Vais achá-la. Foi colher uma romã, estava madura no grão. Foi encontrar no jardim, foi encontrar no jardim aquela mulher que eu amo. Aquela mulher que eu amo. Veio aperto do mal. Estava madura no ramo. Estava madura no ramo. E o ramo chegava ao chão. Bela moda, viva os cantadores de Monte. Viva a alma alentejana! Então vamos comer uma surdinha. É, eu agora quero que me guies na gastronomia. Vais fazer tudo. Tá, obrigado. Uma surdinha. Uma surdinha. Para já o cheiro é ótimo. Como é que isto cheira, hein? Ainda vamos a cantar aqui. Agora vamos dar... O pãozinho, o pão. Aqui, ó. Ao Eládio. É, o pão primeiro, não é verdade? Bonito primeiro. Obrigado. Eu gosto delas duras, por isso é que ponho o pão. Há quem gosta delas mais moles? Gosta delas mais moles? Mais molinha. Então vai já para cá para dentro. Então vá. Então agora posso servir eu? Vai, sim. Não, é melhor, vá. Não sofres muito. Tu é que és o expert deste. Xiii, que bom. É desenratante. Isto só da gente. Isto é uma maravilha. Agora tens que levar com um bocadinho de bacalhau, porque isto é uma surda rica. Ah, que leva o bacalhau, Quando não elas eram é? pobres, não havia bacalhau, nem nada, era só a aguinha e as azeitoninhas que têm boas que eu já vi. Só um bocadinho de bacalhau. Não me digas que contavam as azeitonas. Ah, eu ajudo, eu ajudo. É, até as azeitonas já contadas. É não tem Tá, problemas com obrigado. Isso, a sardinha quando havia já era uma grande sorte. Isto agora mistura-se tudo, não é verdade? Comer. Agora é misturar e comer. Comer. Isto é que queres ver tudo acumulado aqui à volta da mesa, hein? Opa, isto é esta rapaziada que conheço já há muitos anos. Temos muita prata. Naquela vinha. Olha, tu passas aqui grande parte do teu tempo, não? Passa aqui, venho já para aqui. Vens para aqui, mãe. Quase todos os fins de semana venho, só quando não posso é que não venho. Só vais lá para E aquelas ao longo dos bandas fins da de semana, cidade? isto já está até mais tempo aqui do que lá, porque eu acho que a praia vai deixar de ser moda mesmo em termos de saúde, porque as praias estão muito poluídas. Claro. E estão cheias de gente. E aqui há um ar puro. Não, aqui começa-se a descobrir o interior, e o interior tem muito para descobrir aí. Pois tem. Muito, muito. É muito bonito. É bonito. Vamos ver aqui à saúde Vamos ver a saúde. do grupo e da moda alentejana. E não só. E do Descobrir o Alentejo neste Descobrir Portugal. Apenas a alguns quilómetros do centro histórico de Évora, o Cromlech dos Almendres é o maior conjunto de menires estruturados da Península Ibérica e um dos mais importantes da Europa. Um exemplo do Neolítico, quando o homem começou a sentir necessidade de transformar a paisagem com grandes monumentos em pedra. Grandes marcas
que demonstram bem como as terras do Alentejo foram apetecidas desde o tempo da pré-história. De resto, podemos encontrá-los em qualquer parte da região. Desta vez escolhi um roteiro noturno para visitar a cidade-museu. E tenho uma honra muito especial, um convidado que é o João Petileiro. O convidado é o senhor. Bom, muito obrigado. Eu sou o dono da casa. Então, vai andar comigo, vai mostrar esta cidade de onde tem muitas raízes de uma forma diferente. A noite nesta cidade, que eu acho que tem um aspecto completamente mágico. Digamos que, não sei se essa magia foi da cidade, aquilo que o fez abraçar-se da maneira tão forte à sua arte, que é a arte de esculpir na pedra. Foi uma das razões, mas antes disso eu gostava de lembrar às pessoas, não só assim, que uma das razões que eu tanto gosto de viver em Évora, de estar em Évora, é que os meus netos têm agora uma idade em que eu lhes posso explicar a história da humanidade. Não a história da humanidade, não, a história da cultura ocidental, sem sair de 10 km da roda do Campo de Pinheiro. Desde o Paleolítico, eu posso contar através das pedras. As pedras que ficaram. Cada pedra tem realmente uma grande história. É a história. É a história do mundo ocidental, que tem como símbolo chamado maço neste tempo, mas que vem de 19 mil anos, dá 19 mil anos, das lutas de escoral, dos almendros há muito menos tempo, mas toda a história do mundo ocidental está em roda de Évora, por várias razões, climatéricas, geográficas, a maneira como a água se concentra no subsolo. Eu acho que Évora não precisa ser especificada. Toda ela é um monumento nacional, internacional, ao património mundial. E estas ruas estreitas são lindas. São lindíssimas. Isso é tal. Não é verdade? Os olhos e a boca. E eu peço desculpa de ter desviado, porque realmente o meu olhar foi desviado para estas ruas, que são uma beleza. Não, mas os olhos e a boca são duas razões que chegam. Não é preciso mais nenhuma. São duas razões que chegam. Ia-me falar nesta igreja. Esta igreja tem para mim um significado muito positivo. Foi lá que os meus pais casaram, mas depois tem um lado negativo, é que o cardeal Dom Henrique, quando a mandou construir, mandou deitar abaixo um arco do triunfo romano que estava onde nós estamos aqui. Estava
fortaleza já se avista na colina que domina a planície em volta. Mas antes de iniciar a subida para Monsaraz, a paragem num fontanário a dar água há quase 3 séculos. Isto é um cocho. E esta fonte setecentista tem uma água puríssima. O cocho não é mais do que uma típica colher alentejana feita de cortiça. Pode encontrá-la em qualquer local, mas esteja atento. Depois, uma sucessão de ruas pintadas de branco, onde se fazem notar, a cada passo, portais e janelas de ferro forjado nos mais variados estilos. Esta é uma passagem obrigatória, à Rua do Castelo. A não ser para senhoras que usem sapatos com salto muito alto e fino. É porque a calçada é em xisto e para isso é necessário um calçado mais prático para entrarmos na grande praça da vila. E lá embaixo, o Convento da Ourada, o antigo abrigo de Agostinhos, que merece uma visita mais aproximada. João Correia gostava de conhecer o convento. Quer servir-me de guia? Com certeza. Vamos a isso. Vá. Podemos começar pelos caminhos de Santiago. É uma rota que vinha do sul de Portugal e em direção a Mérida e depois de Mérida para Santiago de Compostela. E que as pessoas pernoitavam aqui nesta parte exterior do convento, onde tinham inicialmente uma capela que neste momento só existe a fachada. Posteriormente, dado o inúmero grupo de pessoas, essa capela foi destruída e foi construída uma nova, onde em 1700... ver aqui ainda os alicerces, não é? Sim, precisamente, todas as fundações, podemos ver como é que funcionava, e em 1700 foi novamente destruída, porque antigamente era assim que se fazia, destruir-se para construir de novo. Então, em 1700 começou a ser construído o Convento da Ourada, em que foi terminado em 1742, ou seja, de construção, não é? Como temos aqui a Capela Templária, quando fizemos agora, recentemente, a reabilitação deste espaço para unidade hoteleira, então tivemos a preocupação também de criarmos a memória anterior aqui no próprio convento, onde se destaca a cruz templária, não é? Porque também era uma rota dos templários. Na nossa filosofia de programa, uma das coisas que se pretende é que o Norte venha ao encontro do Sul, venha ao encontro das terras do Alentejo, etc. Portanto, é isso que nós queremos, nesta descoberta de Portugal. Bonita peça. Esta é Rodrigues também? É, são todas estas são José Rodrigues. Foi feita em 1987, não é? Toda essa pintura tem uma história, obviamente. Temos aqui o Camões, não é? Naquela escultura que nós passámos toda em bronze, temos uma das musas do Camões, não é? E agora vamos entrar no auditório, que é a antiga capela. Para já tenho aqui um deslumbrante altar barroco, mas sem os dourados habituais. Sim, porque o Alentejo não tinha como tradição, como era um local de defesa, esta zona, não tinha como tradição a conquista. Logo, automaticamente, não havia as riquezas que os nossos antepassados iam buscar. Logo, estes altares eram, efetivamente, todos em madeira, não eram dourados, quanto muito eram caiados. Este espaço serve também para concertos, já percebi. Para tudo. Para concertos, inclusive para os copos de água para casamentos, também para congressos. Aliás, já se fizeram, ainda aqui há uns tempos fez o congresso Judeus, Árabes e Cristãos, que foi bastante interessante, porque no final do congresso as várias religiões rezaram em conformidade com a sua própria religião. Que bela vista. Aqui podemos praiar-nos pelos grandes espaços verdes e o horizonte, pelo silêncio, ouvir o silêncio. Aliás, agora com a própria barragem do Alqueva, vamos também ter a componente da água bastante importante no Alentejo, não é? Não só as planícies, mas também a água é um fator fundamental no turismo. Nós proporcionamos não só o alojamento, não só a parte gastronómica no que diz respeito às refeições, como também elaboramos programas de várias ordens, nomeadamente megalítica
Que é riquíssima a região. Bastante, bastante, onde, inclusivamente, dentro desses passeios, fazemos piqueniques em contacto direto com a própria natureza. Esta é uma oferta cultural única e bem agradável. Ao visitante é vendida uma entrada para um dia que inclui transporte, almoço e um guia intérprete de pinturas murais. E não há uma, mas várias rotas. 5. Todas com a mesma duração. Um dia. Esta é a Igreja Matriz do Alvito. E o entardecer convida-me a um passeio pelas ruas. E sabe uma coisa? Aqui no Alvito podemos encontrar maior concentração de portais manuelinos. É um valioso espólio. Esta é uma das razões para vir até aqui. Mas quer outra? Eu dou-lhe. A Ermida de São Sebastião. Lá dentro, abre-se mais uma porta para a Rota do Fresco, pela mão de um contador de histórias. E isto é tudo de 1535, daí para trás. Porque a gente desconhece a data certa, conforme se desconhece o fundador da igreja. Do lado do portal temos São Pedro e São Paulo, também é de origem. Do lado da secretária temos São Estevão, Fabião e São Lourenço. Sr. Alfredo, os frescos aqui estão muito bem conservados. Sim, O senhor trata muito bem disto, é? Sim, então a gente limpa e tratamos da igreja. O castelo, mandado construir em 1494 pelo segundo Barão do Alvito. 3 estilos, manuelino, gótico, mourisco, hoje transformado em pousada de Portugal. Um bom conselho para uma pausa na viagem. São casas de gentes que não quiseram perder o contacto com a sua terra e hoje recebem o turismo vindo das cidades. Foi esta a minha opção. Passar a noite e acordar repousadamente aqui no Monte da Corte Ligeira. E começo o dia logo da melhor forma. Um queijinho de cabra, aqui da região, fresco. Um bocadinho de paio, que tem um excelente aspecto. Do porco preto de Lota. Isto é começar logo com um substancial pequeno almoço. O torresmo de rissol, também há quem chame arredanho. Vou aqui assim pegar num bocadinho de queijo de serpa, que tem um cheiro sensacional, e é claro que não me posso esquecer, para começar, do bom pão da região. Situada à entrada de Beja, o Monte da Corte Ligeira é a opção para quem quer viver um pouco da experiência da antiga vida no campo. Por todo o Alentejo, a oferta é muito variada. Um destino ideal para toda a família. Já foi a mirtilis romana, a mirtolá árabe. Hoje é a mértola portuguesa. Diz o povo que quando se encosta o ouvido a esta pedra que existe no cimo da ermida de Nossa Senhora do Castelo, se pode ouvir o mar.
Mas se um dia esta pedra saltar, o oceano alagará toda a zona e Vila desaparecerá. Mértola é um centro museológico cada vez mais importante. Será assim, professor Cláudio Torres? Bem, é um pouco também a nossa esperança. A gente espera que os trabalhos de arqueologia, embora nós estejamos aqui no Museu da Arte Sacra, que também é arqueologia. É por isso que é interessante juntar as duas coisas. Não é? Por um lado... E extremamente rico, não há dúvida. Extremamente rico. Ou seja, é uma arte popular aqui da região, que fez parte também de uma investigação etnoantropológica desde aqui há uns anos atrás. Fizemos aqui uma recolha, eu e então o antigo Presidente da Câmara, fizemos aqui assim uma recolha destas peças, estavam abandonadas, em igrejas estavam a ser roubadas, portanto houve um juntar desta memória coletiva, desta memória cultural, que veio aqui fazer uma espécie de pequeno museu, uma mostra, não é? E que também faz parte, no fim de contas, desta memória arqueológica do sítio. E um bocadinho da história deste local, que eu acho extraordinário, da arquitetura. Nós estamos aqui numa velha igreja da Misericórdia, portanto, século XVI, portanto, estamos aqui mesmo na igreja. E este sítio, este pequeno espaço museográfico, ainda não destruiu o espaço religioso. Quer dizer, a igreja continua a igreja. Portanto, aqui dá-se... Precisamente, uma vez ao ano, durante a Páscoa, há ainda aqui um serviço religioso. É por isso que houve aqui um compromisso com a igreja local, manter o espaço religioso, manter o espaço museográfico e dar-lhe uma certa qualidade, se quisermos, plástica à exposição. Eu reparei peças do século XVI. Este conjunto é um conjunto excepcional, hipoteticamente de Malines, portanto da Bélgica, que vieram no século XVI, houve aqui um comércio. A gente sabe que o século XVI desta zona era um certo local de exportação de trigo. É perfeitamente possível que fosse o pagamento das exportações de trigo para a Bélgica, mas são peças excepcionais que estão aqui e que nós fizemos o que se chama uma estabilização, quer dizer, fixámos a policromia à madeira. Atenção à cabeça. Uma reverência. Portanto, nós estamos aqui na sacristia, portanto, é a sacristia da igreja, que tem aqui uma série de... Montámos aqui também algumas peças de ourivesaria, destas alfaias metálicas, não só daqui, mas também de várias igrejas aqui à volta, e que foram aqui recolhidas, estavam aqui metidas no cofre. Bem fechadas. Precisamente, no cofre da Câmara, que estavam aqui, em princípio, desde a República. Portanto, estavam aqui guardadas aí de várias igrejas. Portanto, este conjunto aqui também completa, de certa forma, aqui a exposição de arte sacra. É uma pequena coleção que é quase toda aqui também desta igreja, da Igreja Matriz, e, por exemplo, aqui atrás de nós, um conjunto de Cristos de madeira e de cerâmica, que, por exemplo, estas apareceram de uma forma curiosa, estavam em algumas sepulturas junto ao São Briço, que é uma capelinha que nós recuperamos aqui perto de Mértola, e que também cada sepultura tinha, digamos, o seu Cristo sobre o peito, assim uma espécie de, em princípio, deve ser século XVII. Esse é o São Barão. É o São Barão. É um santo desta zona. Feito em terracota, Em terracota, precisamente. É uma peça curiosa porque é um santo que faz parte aqui desta hagiografia regional, um santo barão, não é? Portanto, é um santo que tinha aqui uma romaria importante e que servia precisamente para as mulheres que não tinham filhos e passarem a noite. Era a romaria da noite, então, obviamente, nesta noite aconteceriam coisas interessantes. Claro. Porque era possível... A história não falta. Precisamente. E a joia da coroa aqui desta sacristia que eu estou ali a ver? Sim, pois. Que é um esplendor. Esta custódia. É uma custódia em prata dourada. Também estava nesta mesma coleção. Em princípio, a gente pensa que ela virá aqui de uma igreja perto, portanto, de uma das capelinhas aqui da zona. É uma peça século XVI, ainda já com alguns elementos do Renascimento, mas que é uma das peças-chave desta... Posso observar mais de perto? É uma peça muito bonita. E, portanto, que faz aqui as honras da nossa coleção. E é claro que Mértola, a Myrtola árabe, tem uma história muçulmana muito rica para contar, não é? O facto é que este sítio excepcional, junto ao rio, junto a um porto
muito movimentado, deu, portanto, a vantagem de ter uma enorme movimentação de peças. Quer dizer, estava em contacto com a Tunísia, com o Egito, com a Síria, em épocas históricas, em época islâmica. Portanto, nós temos aqui uma riqueza cerâmica, uma riqueza histórica excepcional por causa deste contacto marítimo. Professor, ainda bem que me falou nisso, porque eu ia pedir-lhe justamente para me levar ao Museu de Arte Islâmica. Sim, senhor. Sabe, professor, que isto para mim é uma surpresa enorme. Não fazia ideia de que este espólio riquíssimo estivesse aqui no museu. Este, digamos que é tudo aqui da região de Mértola, foi tudo encontrado aqui nesta região? Não é bem na região sequer, é só em Mértola mesmo. Só mesmo em Mértola? Só mesmo em Mértola, ou seja, na própria escavação, que é uma escavação que aqui a gente arrancou há cerca de 25 anos, lá em cima, junto ao castelo, na própria Alcáçova, não é? O que faz de Mértola muito mais rica, não é? Porque tem um trabalho em continuidade. Quer dizer, nós estamos aqui a trabalhar há 25 anos, todos os dias, praticamente, quer dizer, sem interrupção, às vezes há algum, quando chove muito, ou assim, isso aí para-se. Agora, de repente, está sempre a trabalhar, o que dá resultados, quer dizer, é evidente, porque todo este nosso sul está agarrado a uma tradição mediterrânica muito antiga, há, portanto, sítios excepcionais, e, portanto, todo este espólio saiu daqui, desta escavação. Estou a ver aqui um conjunto de candis. Candis. Portanto, é um dos conjuntos mais importantes. Hoje temos aqui uma coleção não só cerâmicas, como metais, como vidros, das mais importantes do mundo, e da Península Ibérica hoje, portanto, é hoje única. É hoje o mais importante museu e o mais importante conjunto museográfico da época islâmica. Cerâmica riquíssima nesta vitrine. Pois, é uma cerâmica já que faz parte do cotidiano, ou seja, é um conjunto, ou seja, é nesta altura, nestes séculos XI, XII, aqui do sul da península, que se organiza toda esta gramática de volumes, de cores, de peças que depois vão ficar na nossa arte popular. A nossa riquíssima arte popular cerâmica, não só em Portugal como aqui em toda a Andaluzia, vem desta época, como formas, como técnica e principalmente como este espírito. Esta é a fonte de inspiração. Precisamente. A entrada para a capital do Baixo Alentejo é feita pela Praça da República. Ali temos a Igreja da Misericórdia. Esta vai ser a minha primeira paragem pelo itinerário por Beja. Porquê? Porque por trás desta fachada pouco convencional existe uma história curiosa. De início era para ser o mercado municipal, mas depois de construída, no século XVI, ficou tão suntuosa que a transformaram em igreja. Junto à igreja, o Pelourinho relembra o tempo da justiça pública. Um tempo em que a arcada manuelina rodeava toda a praça. Hoje, restam apenas vestígios no lado nascente. Sigo pelas tão características ruas estreitas da parte velha da cidade em busca do número 38 da antiga Rua dos Mercadores. O número da porta para ver a janela. Lindíssima. Ela pertenceu em tempos ao convento do Carmo. Esta porta não tem número, mas se tivesse, seria o número 1 da antiga construção de Beja. É a Porta de Évora, uma das 4 entradas para a antiga Pax Júlia.
Esta é considerada a obra-prima da arquitetura militar medieval. A torre de homenagem mais alta da Península Ibérica. São muitos os degraus até chegar ao topo. Mas vale a pena, porque lá em cima a vista é de cortar a respiração. Outros destinos, outras paragens para descobrir Portugal. Mas onde será que a estrada me leva?